Irmãos, embora o nosso culto hoje seja um culto diferente, especial, nós optamos por dar seguimento à série dessa manhã, até porque é a última mensagem na nossa história do pós-exílio, é a última mensagem no livro de Neemias. Então você pode abrir no capítulo 13 de Neemias, e hoje vamos ficar de pé para a leitura, dessa porção da Escritura Sagrada, como de costume também, fazemos à noite, não tanto pela manhã. Nossas crianças também acompanharão o nosso culto normalmente, com a sua prancheta, fazendo as suas anotações, os seus desenhos. Então vamos ler Neemias 13. Todos encontraram? Vamos dar atenção ao texto sagrado, portanto. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo. E nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de nosso Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadoque e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado, e ajuntavam trigo, e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinhos, uvas, figo e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriam as portas de Jerusalém, na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado.
Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti, dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que no dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim, também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro, e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus. Oremos. Deus e Pai, abençoa-nos neste momento de reflexão. Que esta história antiga, ó Deus, se faça nova e atual. Que ela sonde os nossos corações, pois é a Tua palavra, Senhor. Não é apenas um relato histórico, mas é a palavra inspirada do nosso Deus. Que nós, como Igreja de Cristo, estejamos atentos às advertências, mas também às promessas contidas nesse texto. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos assentar? Tudo está bem quando acaba bem. Quantos conhecem essa referência? Você conhece? Poucos, né? Tudo está bem quando acaba bem. É uma das peças menos conhecidas de William Shakespeare. Talvez uma peça ali do seu início de carreira, uma das menos encenadas. Mas o título dessa peça nos fala de uma verdade bastante óbvia, algo que eu não preciso me esforçar mais do que 10 segundos para defender aqui. De fato, tudo bem quando acaba bem. Tudo está bem quando acaba bem. Mas o título dessa peça não é só uma verdade irrefutável, mas eu creio também que seja um anseio universal. Todos nós desejamos ardentemente que tudo acabe bem e sempre. Nós queremos que a donzela se case. Nós queremos que o bandido seja punido. Nós queremos que o super-herói vença o inimigo. E quando isso não acontece, ficamos perplexos. Quantos aqui não ficaram perplexos quando Thanos fez assim? E o filme acabou. Não é possível. Perdemos. Tudo acabou mal. Você vê como o nosso coração anseia por finais felizes. Mas a vida real, meus irmãos, é mais parecida com a Guerra Infinita, com o estalar de dedos do Thanos,
do que com os nossos sonhos de finais felizes. E como a Bíblia é um livro sobre realidades, é um choque de realidade, nós vemos que nem sempre as suas histórias terminam como nós desejamos. Nem sempre há finais plenamente felizes. Nós sabemos que o final da grande história, quando Cristo voltar, acabará bem para os que creem. Mas até lá, diversas histórias, tanto bíblicas quanto histórias nossas, individuais, podem não terminar tão bem quanto nós esperávamos. E é exatamente isso que acontece no final dessa história. É exatamente isso que acontece ao chegarmos ao final de Neemias. Nós temos a sensação de que poderia ter sido melhor. Com tanto que eles já aprenderam com o seu passado, com a sua vivência, com as lições de Deus, com o que Neemias fez, usado por Deus, nós chegamos ao final desse livro com aquela sensação um pouco misturada. Não foi tão legal quanto eu achava. Você teve essa sensação ao final da leitura? Eu tive. Bom, onde nós estamos aqui na história? O nosso texto, ele nos situa num segundo período de governo de Neemias. Se você for ao verso 6 dessa narrativa, você vai ler que enquanto tudo isso estava acontecendo, Neemias não estava em Jerusalém. Nós podemos lembrar que o livro começa com Neemias saindo de Suzã, da corte real persa, vindo a Jerusalém, mas deixando aberta essa possibilidade de retorno. Ele não foi dispensado do seu ofício de copeiro do rei ad eternum, para fazer a obra lá em Jerusalém. Não, havia um compromisso de retorno, e é exatamente isso que acontece aqui. Neemias sai de Jerusalém e vai até Suzã, retorna à Pérsia e depois volta a Jerusalém para um segundo mandato. Então eu quero chamar a sua atenção, levando isso em conta, para 4 coisas nesse texto, 4 lições nesse texto. Então, crianças, você pode dividir a sua folhinha em 4 partes, tá? E hoje eu prometo não esquecer nada, porque domingo passado eu esqueci de deixar claro a última parte, mas perdoe o velhinho aqui que já está esquecendo. Então, 4 partes na sua folhinha para você acompanhar o nosso culto, desenhar, escrever algumas coisas importantes aqui. A primeira coisa sobre a qual eu quero chamar a sua atenção é um começo bastante promissor. Então, crianças, você vai desenhar assim uma orelha, um ouvido, ok? E vai escrever assim: ouvir é obedecer. Não é ouvir e obedecer, não. Ouvir é obedecer. Que é exatamente o que nos mostram os versos 1 a 3 do nosso texto. Vamos a ele, então. Esse é o primeiro ponto. Diz aqui o texto que naquele dia, e essa expressão é um pouquinho ambígua, ela pode tanto se relacionar ao evento anterior, do capítulo 12, quanto ser uma expressão genérica, tal qual naqueles dias, naquela ocasião. Então, não sabemos exatamente em que momento isso aconteceu, talvez por isso ela faça parte do capítulo 13, não do 12, mas, enfim, são considerações circunstanciais aqui do texto. O ponto central desse texto é exatamente o que as crianças escreveram. Mais uma vez, um bom padrão se repete aqui. Nós já vimos isso na história, tanto de Esdras quanto de Neemias. Ao ser confrontado com a lei de Deus, ao ser confrontado com os mandamentos do Senhor, o povo responde positivamente. Diz aqui o nosso texto que o livro de Moisés, o livro da lei, foi lido em alta voz diante do povo, e algo foi escrito ali em relação a povos estrangeiros, especificamente aqui os amonitas e os moabitas, fazendo uma referência àquele episódio bastante conhecido envolvendo o falso profeta Balaão. E qual era a ordem? Qual era o mandamento? Olha, essa turma não pode ficar no meio do povo santo de Deus. Qual foi a reação do povo? Verso 3, quando eles ouviram, imediatamente obedeceram. Ouvir é
obedecer. E esse é um dado positivo do final do livro. Parece que o povo entendeu essa dinâmica em que Deus fala e nós prontamente obedecemos, sem demora, sem questionamento, sem justificativas para não fazer. E o testemunho bíblico, irmãos, é que a maior prova de amor que nós podemos dar diante de Deus é exatamente essa: é ouvi-lo e obedecê-lo. Jesus mesmo ligou essas duas coisas de maneira inquebrantável. Aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Crianças, vocês amam seus pais? Obedeça-os. Irmãos, vocês amam seus líderes? Confiem em nós e obedeçam às nossas instruções. Há uma relação abençoadora na obediência à autoridade que é colocada sobre nós. Deus sempre abençoa os atos de obediência do seu povo, sempre. Nós costumamos cantar aqui, né, um trecho de uma música que diz que a força para te obedecer não vem do meu poder. Mas, isso é verdade, tá? Mas jamais use isso como desculpa para negligenciar a obediência. Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraco, eu não tenho nada em mim mesmo, né? Aquela oração bem humilde, mas bem falsa. Porque na verdade o que você quer é não se disciplinar, é não dar o passo na direção da obediência, é não abafar a manifestação do seu eu teimoso, orgulhoso, arrogante, prepotente. Ah, não, eu sou fraco, sabe como é que é, né? Não use isso como desculpa para desobedecer. O Evangelho é graça, sim. O Evangelho é o reconhecimento da nossa total insuficiência e insignificância diante de Deus. O Evangelho é a respeito não da nossa obediência, mas da obediência de Cristo, que nos justifica e que nos salva. Porém, essa graça no Evangelho é uma graça exigente. É uma graça que nos leva de volta à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, que não são penosos, que nos abençoam, que dirigem a nossa vida, mas também que esmagam o nosso eu, que quebrantam o nosso coração, que nos confrontam com a nossa insignificância. Obedeça-os, cumpra-os. Quanto você diz amar a Deus, quanto você o obedece. Você está precisando de força para obedecer? Quantos aqui precisam de força para obedecer a Deus? Eu levanto os dois braços. Então, meus irmãos, volte aos mandamentos de Deus. Como um andarilho no deserto descobre um poço de água, vá sedento, vá correndo e sorva aquilo com todas as suas forças. É daqui que vem a força para a obediência. É da palavra de Deus, por meio do Espírito de Deus. Vamos obedecer ao Senhor? Esta é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Segunda coisa, crianças, você vai desenhar nesse segundo quadrinho uma janela de uma casa. Pode fazê-la um pouquinho maior, né, para ocupar bem o espaço. E lá dentro você vai desenhar alguém com uma máscara, como se fosse um ladrão. Um ladrão dentro da janela de casa. E você vai escrever assim: o inimigo está dentro de casa. Ok? E é exatamente isso que nos mostra duas porções desse texto. Primeira dos versos 4 a 9 e a segunda lá no versículo 28. Eu as uni porque elas tratam do mesmo assunto. Que assunto? O inimigo está dentro de casa. E se você prestou atenção na leitura e se você tem sido frequente nessa série matinal, você custou a acreditar no que leu, não é verdade? Mas não é possível. Não é possível. Tobias, Sambalate, os zombadores, aqueles que intimidaram, aqueles que infiltraram gente em Israel, aqueles que tentaram armar para Neemias, um tem uma sala dentro do pátio do templo e o outro está no meio da família sacerdotal. É isso mesmo que está acontecendo? É.
Essa aqui é a melhor ilustração daquele antigo ditado: quando o gato sai, o rato faz a festa. No caso aqui, os ratos, 2 deles, Tobias e Sambalate. Meus irmãos, o que Neemias faz ao constatar essa sandice, essa loucura? Com Tobias, o relato é muito simples, né? E você deve ter ficado imaginando a cena, né? Tobias entrando portas adentro daquele escritório, daquela sala, e simplesmente jogando pela janela, cadeira, porta, o que tivesse ali, né? Se na época tivesse computador, que fosse, parou na rua. E o que ele faz com um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, que era genro de Sambalate? Ele expulsa aquele inimigo do meio do povo. Mas não apenas isso, Neemias purifica aquela sala e purifica o sacerdócio. Como disse um comentarista dessa porção, abre aspas aqui: Neemias destaca-se dos seus conterrâneos mediante sua recusa em admitir, nem sequer por um momento, que a santidade é negociável. Nem por um momento. Nós já vimos isso nessa história. Quando tentam dissuadi-lo, vem encontrar conosco, Neemias diz: não converso, não vou dar margem à conversa, não me misturo, não cedo, não me escondo e não me abalo. Lembram dessa mensagem? Uma firmeza de propósito diante das sutilezas do inimigo. Só que o inimigo agora está dentro de casa, e é preciso coragem, é preciso firmeza, mas é preciso uma noção muito clara de que Deus é santo, o povo é santo, a igreja de Cristo é santa, e não devemos ceder 1 milímetro sequer a quem quer que seja, por que quer que seja, em qualquer circunstância que seja. Não podemos admitir que algo manche, contamine a santidade da nossa igreja, da nossa casa, dos nossos relacionamentos. Então, irmãos, quanto nós estamos dispostos a isso? Talvez a cena de Neemias seja um pouco estranha. Como pode um homem santo jogar móvel pela janela? Mas pense nisso como uma imagem concreta de algo que você vai ter que fazer. Talvez jogando fora outras coisas da sua casa, jogando fora hábitos, talvez desligando televisão, talvez jogando fora velhas práticas, para que a sua casa, para que a sua igreja seja santa diante de Deus. Se a atitude que devemos tomar para preservar a santidade deva ser algo radical como a de Neemias, não tenha medo, jogue fora, expulse o que contamina o seu lar, a sua igreja, o seu relacionamento, o que quer que seja, expulse isso, tenha coragem, mas tome medidas para caminhar na direção da santidade, purifique, como Neemias fez com a sala, como Neemias fez com o sacerdócio. Então essa é a segunda coisa, não ceda para o inimigo. Terceira coisa, crianças, vocês vão desenhar como se fosse um papel rasgando assim ao meio, né? Sabe quando a pessoa rasga o papel? Aí ficam 2 partezinhas e aquela, né, parte rasgada toda irregular. Você vai desenhar um papel rasgado assim e você vai escrever: o acordo foi violado. O acordo foi violado. Essa é a maior porção desse texto, vai dos versos 10 até o verso 27, é todo o miolo dessa narrativa. E aqui nós temos que lembrar algo que nós já vimos nessa narrativa. Vocês lembram que lá no capítulo 10, aquele povo, depois de ter cultuado a Deus por quase 6 horas, no capítulo 8,
depois de ter se ajoelhado, se quebrantado, chorado, confessado os seus pecados no capítulo 9, o povo, os governantes, os líderes, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, quem podia entender, todo mundo. O que eles fizeram? Decidiram fazer um acordo por escrito. Vamos lá, vamos assinar, registrado no cartório de notas de Jerusalém. E aquele acordo previa certas coisas, certas práticas, era um compromisso que o povo estava fazendo diante de Deus e também uns com os outros. Bastou Neemias se ausentar de Jerusalém para que cada uma daquelas promessas fosse quebrada. Vamos ver isso nesse texto? Eles haviam prometido lá no capítulo 10, não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Mas o que acontece dos versos 10 a 13? Olha a pergunta de Neemias no final do verso 11. Por que essa negligência com o templo de Deus? Não negligenciaremos. Neemias chega, o que ele encontra? Negligência, descaso, a ponto dos responsáveis pelo culto voltarem à sua cidade, ficarem sem mantimento. As coisas não estavam funcionando, fecharam o templo, acabou. E não foi por causa de vírus, não, foi por causa de pecado do povo, negligência com o culto. Primeira promessa foi quebrada. Eles haviam prometido também lá no capítulo 10, que quando os povos vizinhos trouxessem mercadorias para venderem no sábado, nós não compraremos deles. Está prometido, está escrito, está assinado. Mas o que nós vemos dos versos 15 até o início do verso 22? É o rompimento grosseiro desse acordo. Neemias vê o quê? Comércio de uva, trigo, figo, vendedor de peixe, barraquinha de camelô, R$1,99, está tudo lá, nas portas de Jerusalém, no dia santo de Deus, no sábado. Por que isso? Embora o povo talvez tivesse respondido bem quanto ao cuidado do templo, a partir do verso 12 mostra isso, que o povo trouxe dízimos, ou seja, parece que mais uma vez houve confronto e houve resposta. Nessa parte do sábado nós ficamos sem saber o que de fato aconteceu. E é aqui que a gente começa a se perguntar, cadê o final feliz? Cadê o acabar bem dessa história? Porque Neemias tomou providências, mas como estava o coração do povo? O que estava lá dentro daquele povo, no que diz respeito ao dia consagrado a Deus? Por que eles violaram isso? Em nome de mais dinheiro? Mais comércio? É a economia que importa e não a santidade? Eles haviam prometido, lá no capítulo 10, não daremos nossas filhas em casamento e nem tomaremos filhas dos povos vizinhos. Lembram disso? O que você leu nesse texto dos versos 23 a 27? O que Neemias encontra em Jerusalém? Exatamente isso. Casamentos mistos. A ponto de, verso 24, a metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Pergunto, em que língua era ministrada a lição de escola dominical na época? Em que língua era pregada a palavra de Deus, que abençoava o povo, que confrontava o povo? Em que língua? A língua de Judá. Por que isso está aqui? Por que essa informação está aqui no texto? Meus irmãos, quando uma geração não tem contato com a palavra de Deus, aqui por questões linguísticas, mas talvez seja por negligência, por dar mais valor a outras coisas do que ao culto doméstico, por não privilegiar a ministração da palavra de Deus nas casas, na igreja. Toda uma geração perde o contato com a lei de Deus. E quando uma geração se esquece, não há mais esperança. Nós costumamos dizer aqui que a igreja está sempre a uma geração da sua morte.
Se esses pequeninos que estão aqui no santuário hoje, fazendo desenho em prancheta, escrevendo uma frasezinha, se eles perderem a noção de que esta é a palavra de Deus, se você deixá-los em casa, se na sua casa isso não é revisitado, relembrado, não tenha esperança de que eles crescerão na igreja, ouvindo a lei de Deus e obedecendo a lei de Deus. Não tenha essa esperança. Não negligencie a sua casa, não negligencie os seus filhos. Isso aqui é um exemplo de negligência. E Neemias ficou tão irado com isso, que a cena aqui é meio cômica, meio trágica, né? Você imagina o homem de Deus Neemias batendo nos pais e arrancando o cabelo dessa turma? Às vezes dá vontade de fazer. Mas eu fico muito cauteloso ao pedir a Deus a unção de Neemias, porque pode ser que isso venha junto, né? Então não vai ficar legal eu sair estabanando, né, estapeando você no meio da igreja, não é bom. Então cuidado com isso. Qual o resumo dessa história, meus irmãos? Um resumo trágico, um resumo triste. Aquele povo foi incapaz de cumprir as suas promessas. Incapaz. Bastou Neemias se ausentar, que tudo se desfez. Mas, antes de nós apontarmos o dedo para o povo do pós-exílio, deixa eu perguntar a você hoje de manhã. Você nunca quebrou a sua palavra? Você nunca quebrou uma promessa? Você nunca descumpriu um acordo? Porque esse povo se parece muito mais com a gente do que talvez você possa imaginar. Nós somos descumpridores de palavra por natureza. O Evangelho faz exigências quanto às nossas palavras. Jesus disse: seja o seu sim, sim, e o seu não, não, ok? O que passar disso vem de quem? Ok? Do maligno, do diabo. É uma exigência severa. Mas o mesmo Evangelho, ele tem provisão de perdão quando nós não honramos a nossa palavra. O mesmo Evangelho tem provisão de graça para que nós não pequemos mais na nossa palavra. E o mesmo Evangelho tem provisão de força para nós minimizarmos ou repararmos os prejuízos causados pela nossa falta de palavra. Todos nós já caímos nisso, todos nós já pecamos nisso. O Evangelho é suficiente para te perdoar, para te dar forças para cumprir a sua palavra, mas para te dar graça, perdão, e para te dar força para reparar os prejuízos que o descumprimento da sua palavra causou, quaisquer que sejam eles, materiais, emocionais. Porque o Evangelho é uma mensagem a respeito de alguém que manteve o seu compromisso até o fim, ainda que isso lhe tenha custado uma cruz, o sofrimento, a zombaria, a vergonha, a dor. Se não fosse pela palavra de Cristo, decidido, resoluto, a ir até o fim, ou como diz João 13, a nos amar até o fim, nós não teríamos esperança nos nossos compromissos, nos nossos relacionamentos, tudo seria uma eterna desconfiança. Mas em Cristo nós encontramos força, graça, perdão e uma exigência: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Então, irmãos, quanto estamos dando atenção a isso? Mais uma vez eu trago a nossa lembrança, quanto às palavras do nosso pacto de membresia, de um acordo que nós estamos firmando diante de Deus e uns com os outros, pela graça de Deus, quanto isso pesa no seu coração e nos seus lábios quando você profere aquelas palavras. Aquilo é um compromisso. Então talvez seja um bom exercício de autoexame
pegar aquele pacto e colocar-se diante de Deus: Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito isso, e se perguntar se você tem cumprido as cláusulas daquele pacto. Se não, vá a Deus, peça perdão. Se Ele lhe lembrar de alguém que saiu prejudicado pela sua falta de compromisso, vá até essa pessoa, repare o erro, perdoe ou peça perdão. O Evangelho é a resposta para isso. Essa foi a terceira coisa que eu quis chamar a sua atenção, mas há um aspecto final aqui. Crianças, vocês vão desenhar alguém correndo com uma linha de chegada assim perto, né? Assim pode ser de perfil, aquele bonequinho palito, né? E lá no final, a linha de chegada, como se ele estivesse chegando, cansado, extenuado, mas caminhando para a chegada. E você vai escrever embaixo assim: perseverando em oração. Perseverando em oração. Meus irmãos, desde o início desse livro, nós chamamos a atenção, desde o capítulo 1 de Neemias, que uma das marcas desta narrativa é a oração deste homem. Principalmente a oração de Neemias, ou Neemias como um homem de oração, mas também a oração do povo. São 10 orações registradas nesse livro, 4 só aqui no capítulo 13. Ou seja, esse capítulo, embora tenha elementos não tão bacanas, não tão bonitos, não tão bons, mas ele tem uma concentração de orações, 4 orações aqui. Uma delas, aliás, deixa eu dar logo os versículos todos, né? Verso 14, está até destacado aí na sua Bíblia, não está? Verso 14, depois o verso 22b, verso 29 e a última frase do livro é exatamente uma pequena oração, final do versículo 31. Uma dessas orações, a do 29, é uma imprecação. Não te esqueça deles. Deles quem? Essa turma, dos ratos, dos inimigos dentro de casa. Pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Não custa nada lembrar, já falamos isso inúmeras vezes. Esse tipo de oração não é uma oração como se a pessoa estivesse querendo vingança pessoal. Não é uma oração onde o orgulho ferido está falando, mas sim o zelo pela glória de Deus. Veja que o argumento de Neemias aqui diante de Deus é: não te esqueça deles, ó meu Deus. Por quê? Porque eles me ameaçaram? Porque eles zombaram de mim? Porque eles estão bagunçando aqui o que eu fiz? Não, pois eles profanaram algo que é sagrado. Eles tocaram na tua glória, Senhor. Portanto, olha para eles, eu submeto eles a ti, a vingança pertence a ti, o juízo pertence a ti e não a mim. É uma oração fruto de uma santa indignação com aqueles que violam a santidade da igreja, violam a comunhão do povo de Deus. É uma oração de um homem indignado, mas ao mesmo tempo, onde o zelo de Deus ferve em seu coração. Senhor, isso não pode acontecer. Olha para esses homens, olha para essa maldade, olha para o que eles estão fazendo. E lembra-te disso, Senhor. Não há nenhuma invocação de mérito próprio aqui, do que ele tenha feito, ou do seu orgulho ferido, mas tão somente de algo muito maior que foi ferido, foi tocado, a santidade de Deus. Então, irmãos, ao orarmos por aqueles que perseguem a igreja, ao orarmos também pelos nossos governantes, nós podemos pedir: Senhor, olha para esses que claramente são homens maus, corruptos, indignos do cargo que ocupam. Olha para esses que perseguem a tua noiva, a menina dos teus olhos. Nós os colocamos em tuas mãos, Senhor. Faze com eles o que lhe aprouver. Seja julgando-os hoje, aqui, agora, antes do julgamento eterno,
mas talvez salvando essa gente, convertendo seus corações, como ele fez com Saulo de Tarso. O que Deus fizer está feito. Descansemos na provisão de Deus e na resposta que Ele nos dará. As 3 outras orações são orações de súplica por misericórdia. Agora imagine-se no lugar de Neemias, meus irmãos. Aliás, vamos contextualizar isso aqui. Imagina que os pastores dessa igreja vão lá para Capitol Hill, fazer, não sei, 1 mês de curso, 2 meses de curso lá, para o bem da igreja, para abençoar a igreja. Aí a gente volta, aí está o diácono Gabriel pregando prosperidade, só vitória, decretando. Está o diácono Samuel tocando restitui, eu quero de volta o que é meu. E momento worship, com 35 vezes de refrão repetido. Então o diácono Eberson, aqui comandando o reteté do corredor, está todo mundo aqui, sapateando e rodopiando, invocando o anjo, tocando o chofar. As esposas do diácono estão coreografando o grupo feminino de dança. Peguei pesado agora, Nossa. Agora eu pergunto, não dá vontade de bater e arrancar cabelo? A gente não ia fazer isso. Embora Neemias tenha exagerado bastante ao bater e arrancar cabelos, uma coisa Neemias fez certo. Ele clamou a Deus por misericórdia. Lembra-te de mim, Senhor, por tua misericórdia. Aqui está a oração de alguém que tinha a exata e perfeita noção, meus irmãos, de que sem a misericórdia de Deus, ele jamais chegaria ao fim. Aliás, sem a misericórdia de Deus, ele não teria razão nenhuma para ir a Jerusalém, nem da primeira, nem da segunda vez, nem fazer nada do que ele fez, porque ele estava muito bem obrigado. Ele tinha cargo de confiança, ganhava função comissionada. Razão nenhuma para enfrentar o que enfrentou. Razão nenhuma para perseverar, confiante em Deus. As orações aqui dos versos 14, 22b e 31, não são as orações de alguém que quer invocar as suas realizações diante de Deus, como a oração lá do fariseu, em Lucas 18. Senhor, olha para mim, eu não sou como estes, como essa gentalha. Mas essa é uma oração de um homem profundamente tocado pela misericórdia de Deus. Senhor, lembra-te sim de mim, porque o que eu fiz pela tua misericórdia. Senhor, lembra-te de mim por tua misericórdia, conforme o teu grande amor. Porque se não for isso, meus irmãos, nós não temos razão nenhuma para vir aqui, para acordar amanhã, para viver. Não temos razão para isso. E se você quer perseverar nessa jornada de frustração, porque essa é uma jornada frustrante. Foi frustrante para esse homem empreender medidas, deixar seu conforto, trabalhar 52 dias sem trocar roupa, sem tomar banho, cuidando do povo, com a mão na espada, a mão na colher de pedreiro, organizando tudo e chegar e ver tudo de pernas para o ar. É frustrante e a vida é frustrante. Esse mundo é caído. O seu trabalho não é o que você queria. Você não ganha o quanto você acha que merecia. Talvez nem a sua família seja essa coisa linda, maravilhosa, sorridente dos anúncios de apartamento aqui no Recreio. É frustrante. Você se programa e o cronograma não dá certo, não bate. Você faz orçamento e a coisa não fecha. A vida é frustrante. Aprenda isso desde cedo. Mas aprenda outra coisa.
mergulhe na misericórdia de Deus. Clame a Ele por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque como nós cantamos, nós temos um Deus fiel. Os nossos planos podem se frustrar, mas nós temos um Deus fiel, que vai conosco até o fim, que vai nos sustentar pela mão, que vai firmar os nossos joelhos vacilantes, que vai nos dar força, que vai abrir os nossos olhos. Ele vai conosco até o fim, meus irmãos. E nós, como cristãos, não podemos duvidar disso um minuto sequer. Porque a palavra de Deus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas nós temos um que foi experimentado no sofrimento, na frustração, na traição, nas lágrimas, na dor. E Ele está lá intercedendo por nós diante do trono de Deus. E a palavra de Deus diz: aproxime-se desse trono, aproxime-se com confiança, porque lá tem graça, lá tem provisão de misericórdia no dia da necessidade. E quantos aqui não estão necessitados disso hoje? Hoje. Então hoje é dia de nós orarmos assim: Senhor, lembra-te de mim, em Tua bondade, por Teu amor, segundo a Tua misericórdia. Porque amanhã você vai experimentar as suas frustrações, amanhã você vai ver que a vida não é um happy end, não tem beijo necessariamente no final, ou casamento, ou vitória do herói. A vida é feita de perdas, a vida é feita de tropeços, a vida é feita de luto. E nós temos uma geração toda que cria expectativas de ver o arco-íris e os unicórnios e ser o melhor. Eu sou especial. Se todo mundo é especial, ninguém é especial. Você não é especial. Meus irmãos, a vida é dura, é terrível. Só a misericórdia de Deus pode nos sustentar nessa hora. A história do pós-exílio talvez não tenha terminado tão bem quanto nós imaginávamos. Mas Deus falhou em algum momento? Não. Deus não falhou. Deus tinha algo melhor. Neemias não era o redentor. Aqueles judeus de Jerusalém não eram todo o povo de Deus. Aliás, Jerusalém, da época de Neemias, não era o destino final do povo de Deus. Séculos depois dessa história, depois de silêncio completo, Deus falou novamente. E Deus falou definitivamente. Ele enviou o seu Filho, este sim, o Salvador. Este sim, que reconstruiu os muros, está reconstruindo, né? A igreja, pedras vivas, mas foi aquele que também destruiu muros, muros de inimizade, muros de separação. Séculos depois daqui veio aquele que é rei, profeta, sacerdote, o Salvador Jesus. Séculos depois deste povo ter fincado raízes novamente em Jerusalém, nós lemos que Cristo veio para edificar um povo de toda tribo, raça, língua e nação, a sua igreja. E contra esta igreja, nem as portas do inferno prevalecerão. Ele está conosco. E séculos depois, este Salvador veio morrer por nós, para nos preparar um lugar muito melhor do que a Jerusalém de Neemias ou qualquer outro lugar que você possa pensar nesta época, nessa existência até o fim da sua vida. Há um lugar melhor, há um destino melhor. Até lá, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Bendito Deus, hoje a Tua palavra se fez ouvir neste lugar, Senhor. Hoje a Tua voz nos confrontou,
mas também nos encorajou, nos animou. Tua voz nos diminuiu, mas também nos encorajou. Ó Deus, nenhum dos teus propósitos falhará. E é nesta confiança, Senhor, a confiança de que a nossa fé, o nosso amor estão firmados em Ti. A confiança de que, se o nosso caminhar exigir batalhar, se laços mil Satanás nos armar, Deus vem em nosso socorro, desde o romper da manhã. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A sombra do Altíssimo está sobre nós. Senhor, esta vida é dura, esta vida é incerta, esta vida nem sempre nos reservará finais felizes. E nisso, Senhor, nós precisamos de Ti. Ao olharmos para Ti novamente hoje, ao contemplarmos a cruz, o túmulo vazio e aquele grande final da história, quando tudo acabará bem para os que creem, que nós suportemos as aflições, sejamos abnegados, fortalecidos em nosso trabalho, no nosso testemunho, possamos caminhar, Senhor, humildemente diante do nosso Deus, sabendo que cada passo, cada respiração, cada compromisso na agenda, cada plano a longo prazo depende da Tua misericórdia. Obrigado por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, aquele que, tendo amado os seus, amou-os até o fim, aquele que veio como maior do que Neemias, maior do que Esdras, maior que Zorobabel, aquele que é maior do que o templo, maior do que os muros, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Louvado seja o Teu santo nome por Cristo, nossa esperança, nossa glória. Oh Deus, louvado seja o Senhor. Oh Deus, anima o cansado nesta manhã. Renova o nosso coração em Ti, ó Deus. Mas toca também os corações daqueles que ainda não conhecem esta esperança. Toca o coração daquele que entrou nesta manhã aqui, sem saber o dia de amanhã, desesperado da sua própria vida, sem Deus, sem esperança, para que ele agora tenha os seus olhos abertos, seu coração rasgado e transformado pela graça do Evangelho, pela graça de Jesus. Salva, Senhor, salva-os, ó Deus, pela Tua misericórdia. E lembra-te de nós, Senhor, lembra-te de nós, conforme o Teu grande amor, já manifestado em Teu Filho. Eis a prova do amor: Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Que esta verdade nos leve à obediência, que esta verdade nos leve ao zelo, que essa verdade nos leve a um amor pela santidade, a um compromisso mais profundo. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.